Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, versículos de 1 a 11. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, nós vamos ler do versículo 1 a 11. E durante a mensagem nós iremos falar do capítulo 17 inteiro, mas nesse primeiro momento, vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 11. Diz assim a palavra de Deus: Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da Lém, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gade, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que sais formando vós em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo o Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Vamos orar ao Senhor. Eterno Deus e bondoso Pai, te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é maravilhoso. Tua palavra fala ao nosso coração. Precisamos viver este tempo, ó Deus, o qual o Senhor nos colocou nessa terra, com vontade, com desejo de servirmos ao Senhor, ó Pai. Não permita que o medo, não permita, ó Deus, que os desafios deste mundo venham abater a nossa fé, venham nos fazer a desanimar, mas que possamos prosseguir firmes na rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, certa feita eu estava ministrando um curso de líderes para jovens. Jovens que lideravam as suas mocidades nas suas igrejas, e eu estava ali ministrando um curso de liderança para eles. E um deles me perguntou: pastor, qual o maior problema que nós temos hoje? E eu fui categórico, cravei, falei para eles: o maior problema nosso é que falta nos nossos dias homens e mulheres que sejam líderes e estejam dispostos a enfrentar os desafios. A maioria das vezes, diante dos problemas e das dificuldades, nós nos apequenamos, nos sentimos muitas vezes como gafanhotos, e não lideramos quando temos que liderar, não avançamos quando temos que avançar, nos esquecemos daquilo que Deus fez, daquilo que Deus está fazendo, e daquilo que Deus já prometeu que irá fazer nas nossas vidas. A grande verdade é que diante dos desafios da vida, dos problemas e dos dilemas, nós nos esquecemos que Deus é muito maior do que eles, porque nós nos vemos como pequenos. Charles Swindoll, escritor que escreveu uma série de livros, umas biografias a respeito de Moisés, de Abraão, de Jesus,
E também de Davi, ele diz o seguinte: nosso mundo necessita desesperadamente de modelos dignos de serem seguidos e imitados, heróis autênticos, pessoas íntegras, cujas vidas nos inspiram a sermos melhores. Quem nunca olhou para trás e desejou viver numa época diferente da sua? Talvez a gente olhe para trás e diga: puxa, eu queria ter vivido na época de Lutero. Apesar de toda a dificuldade, mas imagine você sentando à mesa com Lutero, ou com João Calvino, e conversando com João Calvino, com John Knox, ou talvez queríamos viver no século XVII, na época dos grandes avivamentos, e temos uma boa companhia, como a de Jonathan Edwards, como de George Whitefield, e ouvir o que Deus está fazendo através da vida desses homens. A história desses homens, o legado desses homens, nos inspiram até hoje, porque eles viveram para a sua geração, e dedicaram o seu tempo, as suas forças, para servir aquela geração. Assim foi como Davi, e assim tem que ser como nós. O evangelista Lucas, em Atos capítulo 13, versículo 36, diz: porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme os desígnios de Deus, adormeceu e foi para junto de seus pais e viu corrupção. Davi foi fiel a Deus no seu tempo, no seu momento, na sua geração, e abençoou o povo que estava inserido naquele tempo. E nós temos influenciado as gerações a amarem a Deus como nós amamos. Nós temos liderado a nossa casa, temos liderado os nossos familiares a amar a Deus nesse tempo de pandemia. Eu já ouvi várias vezes as pessoas dizendo: que tempo, hein, pastor? Eu não queria estar vivendo aqui não, nesse tempo de pandemia. Mas foi para esse tempo que Deus nos chamou. Foi nesse tempo que Deus nos plantou nessa terra, mas plantou-nos para frutificar e não para murmurar. É tempo de nos levantarmos e marcarmos a nossa geração. Diante de tantas coisas que estamos vivendo, além dessa pandemia, essas questões políticas, essas questões de brigas, a gente se sente tão pequeno, mas esses são gigantes, que estão desafiando o povo de Deus, o qual tem que se levantar, como se levantou Davi. Davi foi o segundo rei de Israel. A nação de Israel passou por um período que nós chamamos de período de juízes, um regime teocrático. De tempos em tempos, Deus levantava um juiz para governar as 12 tribos de Israel. Mas as 12 tribos, na época de Samuel, eles quiseram se ter um rei. Eles queriam ser como as outras nações. E pedem a Deus um rei. E Deus dá a eles um rei que eles escolheram, que foi Saul. Saul vai reinar por 40 anos. Mas Saul se desvia dos caminhos do Senhor. E nesse período, Deus manda Samuel ir até a casa de um homem chamado Jessé, que tem 8 filhos. O último deles é Davi, criado no campo, aquele que cuidava de ovelhas, ruivo, que defendia o patrimônio do seu pai no campo. Este é ungido por Samuel como rei de Israel. Ele não foi escolhido pelo povo, ele foi escolhido por Deus para ser rei naquele tempo, para servir a Deus naquela geração. A possível tradução do nome de Davi é amado. E Davi foi amado. Ele pertencia à tribo de Judá. Ele era neto de Ruth, a moabita, com Boaz, que era judeu. Era neto. E Davi se propõe no seu coração a amar o Senhor. Enquanto estava no campo, serviu ali sem murmurar, cuidando das ovelhas do seu pai. Quando
o urso, o leão, vieram para tomar as ovelhas. Davi defendia aquelas ovelhas com a sua própria vida. Ele marcou sua geração porque esse era o propósito de Deus para a sua vida. Era isso que Deus queria para ele. Certa ocasião, Saul passa e leva 3 filhos de Jessé para a guerra, para guerrear contra os filisteus. E o texto de 1 Samuel, capítulo 17, narra exatamente essa história. Eles sobem, de um lado está o exército filisteu, do outro lado está o exército de Israel, há um vale entre eles. E quando Israel acha que vai ter uma guerra de exércitos, surge um homem chamado Golias, um gigante, todo armado, todo aparentado, desafiando Saul, desafiando a nação e desafiando o Deus de Israel. E as Escrituras diz que naquele momento, verso de número 11, os israelitas se espantaram e temeram. Tiveram medo. Quem irá guerrear com este homem? Observe que nenhum daqueles israelitas se propõe, ao ponto de Saul oferecer a sua filha para se casar com aquele que enfrentasse Golias, não cobraria mais imposto daquele homem que enfrentasse Golias. E ainda assim, ninguém se propõe. Jessé tem saudade dos seus filhos. Chama Davi e dá alguns alimentos para que Davi leve para os seus filhos e para que Davi leve para o capitão de 1000. Davi vai em direção à guerra, quer obter notícias dos seus irmãos, quer cumprir, quer obedecer aquilo que o pai lhe pediu. E quando ele chega exatamente onde está o acampamento dos israelitas, ele vê um gigante desafiando não só Saul, não só o povo de Israel, mas o Deus Todo-Poderoso. E sem titubear, porque o texto vai dizer que ele deixa as coisas que ele estava levando com aquela pessoa que era responsável de guardar, e ele ouve aquele desafio e se propõe no seu coração: eu vou. O que eu vou receber em troca? Eu vou enfrentar esse gigante. E a notícia, o boato, vai chega no ouvido dos seus irmãos que o critica, mas essa notícia chega ao ouvido de Saul. E no primeiro momento, me parece que quando chega a Saul, não chega a notícia completa. Chega a Saul que há um homem que quer enfrentar o gigante. E Saul manda-o chamar, e quando Saul vê o texto bíblico de Samuel 17, diz que ele tem um espanto e diz: mas é um moço, ele não vai não. Mas Davi diz: eu vou. Eu já enfrentei urso, eu já enfrentei um leão, esse Golias não é nada para mim não. Saul traz a sua armadura, coloca em Davi. Davi não consegue se mexer, diz: não pode tirar tudo isso, eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor. E nós sabemos qual é o final dessa história. O final dessa história é que Davi mata o gigante, corta a cabeça dele. E tem uma vitória exponencial. Porém, olhando para esta história e olhando para a vida de Davi, como nós podemos, ou melhor dizendo, quais lições que podemos tirar para as nossas vidas, para os nossos tempos, para marcarmos a nossa geração, para fazermos diferença no nosso tempo. Quais são as lições que podemos tirar? A primeira delas é que nós não podemos temer diante dos desafios da vida. Os desafios da vida sempre vão existir. Os gigantes sempre estarão aí para nos desafiar. O que nós temos que aprender é que nós devemos continuar. Não podemos ser tomados pelo medo. Ao ser enviado pelo seu pai, no arraial onde estava o povo, o exército de Israel, levando consigo os alimentos que o seu pai mandara, Davi houve um desafio. O desafio do gigante. Observe, capítulo 17, o versículo de número 17. Diz assim:
Disse Jessé a Davi, disse Jessé a Davi, seu filho, leva, peço-te, para teus irmãos, uma efa de trigo, tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento de teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. É isso que Davi foi fazer lá. E quando Davi chega, ele encontra uma cena. A cena está exatamente no versículo de número 32, que diz assim: Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa deste Golias. Teu servo Davi irá pelejar contra o filisteu. Diante de Golias, a nação de Israel temeu. Diante de Golias, aqueles soldados preparados para a guerra ficaram paralisados. Mas não Davi. Davi enfrentou o desafio. O medo não pegou Davi. Não paralisou Davi. Ele estava pronto, se possível, a morrer. Mas ele queria enfrentar aquele desafio, ele queria ir em frente. Martin Luther King disse o seguinte: se você não está pronto para morrer por alguma coisa, então você não está pronto para viver. Assim como Golias queria tirar a vida dos israelitas, Davi estava pronto em tirar a vida de Golias em nome do Senhor. O desafio era grande, ele era só um moço, mas Davi tinha a certeza, a convicção de que Deus lhe concederia a vitória, independentemente do gigante. É essa certeza que tem que inundar o nosso coração, quando faltar-nos as coisas, quando estivermos diante desses desafios, dos problemas, das dificuldades, nós temos a certeza de que Deus está conosco, e nós vamos enfrentar isso, e sairemos vitoriosos em nome de Jesus. O precursor da reforma, um deles, Jerônimo Savonarola, que viveu no ano 1452 até o ano 1498, disse o seguinte, disse assim: se não há inimigos, não há lutas. Se não há lutas, não há vitórias. Só vamos experimentar a vitória se houver um inimigo e se houver lutas. Por isso que nós não podemos temer. Se queremos ser vitoriosos e marcar a nossa geração, precisamos enfrentar os desafios que surgem diante de nós, sem medo, sem vacilar, sem titubear, como Davi fez. Mesmo diante dos seus próprios irmãos que diziam a ele: sai daqui menino, você é louco, o que você está fazendo? Aqui não é lugar para você. Aqui é exatamente onde Deus quer que eu esteja. E aquele gigante é exatamente o desafio que Deus quer que eu vença. Quais são os desafios que você tem enfrentado? Para marcar essa geração, não tenha medo diante dos desafios que a vida lhe impõe. Segundo lugar, você pode marcar a sua geração não dando ouvido aos críticos e aos pessimistas. Andar com pessoas assim é triste demais. Essas pessoas, por via de regra, o copo, quando está pela metade de água, ele vai estar sempre vazio. Você pergunta, se o copo está meio cheio ou está meio vazio? Ele vai dizer, está vazio. É pessimista, nada vai dar certo. Foi isso que aconteceu com Davi. Olha o versículo de número 33 do capítulo 17. Porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a tua mocidade. O próprio rei chega para Davi e dá uma ordem dizendo, você não pode ir. Você é moço. E Golias, desde pequeno, é guerreiro, é experiente. Você não tem força. Os irmãos de Davi tentaram parar ele desse projeto. Esses são os empecilhos que vêm quando nós temos um alvo, quando nós temos um propósito. Nós não podemos dar ouvidos aos críticos e aos pessimistas. Há muita gente vivendo de acordo com o que os outros dizem, não de acordo com o que a palavra do Senhor diz. A palavra de Deus diz que nós temos que avançar, então vamos avançar, nós não podemos mais olhar para trás.
Aquele que pegou no arado não pode mais olhar para trás. Quantas críticas Jesus sofreu pelos fariseus, pelos saduceus, pelos herodianos. Mas nada impedia Jesus de cumprir aquilo que Deus tinha para ele, que era a cruz. Nós paramos muitas vezes de buscarmos a Deus, de cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas nesse tempo, por causa das críticas, por causa do pessimismo dos outros. A história relata, a história fala de um presidente americano, Abraham Lincoln, que nasceu no ano de 1809 e morreu no ano de 1865. A gente olha para a história desse homem e vê uma das figuras mais importantes da história americana. A democracia moderna deve muito a este homem. Mas quando estudamos profundamente a sua vida, nós podemos ver que este homem sofreu derrotas, sofreu perseguição, sofreu críticas. Mas ele sabia o que Deus tinha para ele. Ele sabia que ele seria importante na época dele. É um homem que não tinha estudo num primeiro momento, vivia até na roça. Assim como Lincoln enfrentou críticas, enfrentou os pessimistas e triunfou sobre eles, assim como Davi teve que enfrentar a crítica das pessoas próximas dele, da sua própria casa e depois do rei, mas não desistiu, marcou a história da sua geração. Nós não podemos retornar para trás, nós temos que avançar, independente das dificuldades e dos desafios. Não era só o gigante, eram as críticas, era o pessimismo. Eles diziam: não vai dar, você não vai conseguir. Eu me lembro da minha própria história. Da minha própria história. Um garoto que não teve oportunidades de estudar. Mas quando eu cheguei no seminário, uma das coisas que um dos nossos professores pediu foi para apresentar um projeto. Pensa num menino que falava tudo errado. Eu trocava teclado por teclado. Foi um desastre. Ao ponto do diretor me chamar e dizer assim: talvez você tenha que voltar, se preparar melhor, e depois você vem para o seminário. Aquilo entrou como uma faca no meu coração. Mas lá no seminário tinha um vale, e a gente até brincava que era Vale do Jaboque. E lá tinha umas bananeiras. O que eu fiz? Eu comecei a descer todos os dias no Vale do Jaboque e comecei a pregar para as bananeiras. E gravava as minhas pregações. E depois eu ficava ouvindo as pregações. E eu preguei vários sermões para as bananeiras. E fiz vários apelos a elas. Elas nunca vieram na frente. Estão lá até hoje. Mas eu não desisti diante dos desafios. Fui estudar. Pedi para o diretor me dar uma chance. Fiquei no seminário. Melhorei. Nós não podemos dar ouvidos para aqueles que nos criticam, para tirar-nos daquilo que Deus tem para nós. Siga em frente em nome de Jesus. Marque a sua geração. Marque o seu tempo. Seja um pai melhor, seja uma mãe melhor. Lidere a sua casa, lidere a sua família. Terceira lição para nós é que nós podemos marcar a nossa geração lutando em nome do Senhor dos Exércitos. Observe o versículo de número 37 do capítulo 17. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Versículo de número 42. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Davi foi para esta batalha com a certeza de que o Senhor dos Exércitos estava com ele. O Deus Todo-Poderoso. Davi foi contra Golias, firmado em Deus.
diferente de todos os outros israelitas, diferente de Saul. Davi sabia que quem estava com ele era o Deus Todo-Poderoso, porque ele outrora experimentara. Deus o livrou do leão, Deus o livrou do urso, e Deus iria livrá-lo deste homem. O que Davi estava dizendo é que ele não iria enfrentar Golias confiando na sua experiência, nas suas armas, ou confiando no rei Saul. Mas ele foi para esta batalha confiando naquele que nos dá a vitória, que é o Deus Todo-Poderoso. Muitos hoje estão se sentindo desanimados, derrotados, sem expectativa, porque confiaram na sua própria experiência, porque confiaram no dinheiro, porque confiaram na sua própria inteligência. Não é assim que devemos viver. A nossa vida tem que ser pautada em confiarmos em Deus. Um belo exemplo disso é o rei Josafá, que diante de uma confederação de inimigos que se levantou contra Israel, ele lá em 2 Crônicas capítulo 20, versículo de número 12 diz: Ah, Senhor Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos em grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti, louvado seja o Senhor. Enquanto a nação de Israel olhava para o gigante, Davi estava olhando para o Deus Todo-Poderoso, que era maior do que o gigante. E ainda tem mais, Josafá confiou em Deus, Deus lhe deu a vitória, e assim todos os moradores daquela terra viram que o Deus de Israel era o Deus dos exércitos. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 29 diz: Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Em nome de quem que você tem enfrentado os gigantes da sua vida? Em nome de quem que você tem enfrentado os seus problemas, suas dificuldades? Levante-se hoje. Coloque os seus olhos em Deus, enfrente os problemas, no nome do Senhor dos exércitos, que é o Deus Todo-Poderoso. E aí nós vamos aprender com Isaías, capítulo 41, versículo 9 e 10, que diz assim: Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Louvado seja o Senhor. E a última lição para nós está no versículo de número 46 do capítulo 17 de 1 Samuel, que diz assim o versículo 46: Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. A última lição para nós é que nós precisamos ter como objetivo, propósito na vida, glorificar a Deus diante de todas as circunstâncias. O jovem Davi tinha um alvo maior do que o gigante. O alvo maior de Davi era glorificar a Deus, era exaltar o nome do Senhor. É isso que ele diz, que ele iria derrotar o gigante e todos iriam glorificar o Deus Todo-Poderoso. Quando nós lemos os salmos que o salmista Davi escreveu, esse poeta, que além de rei era poeta, nós podemos ver que ele sempre glorifica a Deus em tudo na sua vida. Paulo, a escrever aos Coríntios, ele nos ensina dizendo: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. A primeira pergunta do catecismo de Westminster é: qual é o fim principal do homem? E ele responde: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Como podemos viver para a glória de Deus? Vivendo em conformidade, de acordo com a sua palavra, que é a única regra para nos dirigir na maneira correta de glorificar a Deus.
Suas vitórias têm glorificado a Deus? Sua vida tem glorificado a Deus? Se vivermos na palavra do Senhor, nós não vamos temer os gigantes que se levantam tentando nos intimidar, tentando nos derrotar. Não, nós vamos marcar a nossa geração e o mundo inteiro vai ver que nós glorificamos o Deus Todo-Poderoso. A força não é nossa, mas é do Deus Todo-Poderoso. Que possamos viver assim e marcar essa geração em nome de Jesus. Vamos ficar em pé.